Na última aula, gente, a gente falou sobre transformações lineares. E a gente viu que transformação linear nada mais é do que uma função entre espaços vetoriais que tem que satisfazer essas duas propriedades aqui, né? Tem que separar a soma e separar o produto por escalar. Beleza, a gente também viu, fazendo uma pequena revisão, né, da última aula para a gente já engatar no assunto de hoje. A gente também viu na última aula que se eu tenho uma transformação linear, ela obrigatoriamente leva o vetor nulo de um espaço no vetor nulo do outro espaço. Ela vai ter que fazer essa correspondênciazinha. Vetor nulo, quando eu aplico a função, a transformação, isso vai ter que dar vetor nulo do outro lado, no outro espaço. Aí a gente viu alguns exemplos, né? Não vou passar aqui, de transformações que são lineares e que não são. E hoje a gente vai ver alguns teoremas relacionados às transformações lineares e vamos também ver dois novos conceitos, que são os conceitos de núcleo e imagem de uma transformação linear. São dois conceitos também importantes. Então, vamos. Primeiro teorema que a gente tem aqui. Ele vai falar o seguinte, ó. Dado dois espaços vetoriais reais, V e W, e uma base de V, então lembra, tem infinitas bases de um espaço vetorial, mas aí eu estou pegando uma delas. Fixei uma base, formada por vetores V1, V2 até Vn. Agora, essa base está com N elementos, né? O espaço é de dimensão N. Agora eu vou pegar lá em W vetores arbitrários lá, a mesma quantidade. Então, eu peguei uma base de V, que é o espaço de saída, peguei lá em W, escolhi lá aleatoriamente a mesma quantidade de vetores que tem na base de V. Então, olha que interessante esse resultado aqui. Ele está falando o seguinte, se eu pego isso, então existe uma única aplicação linear que vai de V para W, tal que T de V1 está W1, T de V2 está W2, T de Vn dá Wn. Ou seja, para todos eles eu consigo essa correspondência. Alguém está com o microfone aberto aí. Ah, fechou. Então, olha que interessante. Se eu tenho a base de V, tenho uma transformação linear, se eu escolho quaisquer vetores com a mesma quantidade, eu consigo, né? E ainda é única, né? Uma transformação linear que faz essa correspondência entre os meus vetores, né? Então, assim, olha só o que ele está falando. Assim, para todo V, que é combinação linear da base, porque a base, o que é? Todo vetor do espaço pode ser escrito como combinação. Então, peguei um vetor V, escrevi como combinação da base. Olha só o que vai acontecer se eu aplico a T no V. O V é a combinação, então só troquei aqui, mais nada. Como é transformação linear, ela separa somas, não é? Então, aqui eu posso separar cada uma dessas somas, fica assim, ó. T de AV1, T de A1, A2V2, T de A3V3, até T de ANVN. Como a T é linear, mesmo argumento, ela também tira o escalar que tiver lá dentro, lembra? Como aqui a gente tem A1, V1, esse A1 é um número, é uma constante, ele pode sair do T. Então, fica AT de V1, A1 T de V1, A2 T de V2, até o AN T de Vn, aqui no por último, né? Só porque quem é o T de V1 lá em cima? A gente fez a correspondência, né? T de V1 é W1. Então, fica A1 W1. E quem é o T de V2? T de V2 é W2. E quem é todos os outros? T de Vn é o Wn. Tá bom? Então, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu escrever T de V, a imagem desse Vzinho,
com uma combinação linear desses vetores, W1, W2, até o meu Wn aqui, tá? Deixa eu só ver aqui, só um minuto. O que isso aqui significa? Aqui eu pensei que eu tinha colocado um comentário aqui, mas fica só falado mesmo, né? Depois eu vou tentar melhorar o material e colocar. O que isso aqui significa na prática? O que isso significa na prática? Que quando você tem uma transformação linear, o que determina essa transformação linear, o que é determinar? Eu sei o que ela faz em qualquer vetor. Isso é que é determinar ela. É você saber a cara dela, né? Para eu saber quem é a minha transformação linear, esse teorema está me falando o seguinte: basta eu saber o que essa transformação faz numa base desse espaço vetorial. Porque olha que interessante, aqui não está nas entrelinhas isso que eu estou falando. Não dá para. Você tem que olhar e perceber o que ele está falando. Se eu pego, eu estou falando o seguinte: eu sei o que a T faz numa base. Mas o que ela faz num vetor qualquer? Quem é essa T? Então, isso aqui provou que, olha, se eu tenho um V qualquer, porque aqui eu peguei, ó, um V qualquer, só escrevi como combinação da base, porque isso sempre eu posso fazer. O que eu dei conta de descobrir a partir desse V? Eu consegui, a partir desse V, eu consegui saber quem é o T de V. O T de V é esse carinha aqui. Essa combinação aqui. Então, isso significa que eu conheci quem é a T só conhecendo o que a T faz numa base. É a mesma coisa se eu falasse assim, olha, para você construir a equação de uma reta, o que é suficiente? Você conhecer 2 pontos. Você não precisa conhecer a cara da equação da reta. Se você tem 2 pontos, você faz aqueles cálculos e descobre quem é a sua equação da reta, não é? Então, é suficiente ter 2 pontos. Então, aqui eu estou te falando, para conhecer uma transformação linear, é suficiente conhecer o que ela faz numa base. Ou seja, o que ela está fazendo em qualquer base que eu tiver dela. Então, vamos para um exemplo prático disso, para você saber o que eu estou falando. Mas é a mesma ideia da reta. Você conhece alguns pontos e com aquilo você determina quem que é a reta. Então, olha só a pergunta que está falando aqui, ó, nessa parte, nesse exemplo. Qual a transformação linear que vai do R2 para o R3, tal que a única coisa que eu sei dessa transformação é que o T no 1, 0, o vetor 1, 0, é o 2 menos 1, 0, e a T no 0, 1 é 0, 0, 1. Então, eu estou dando 2 informações aqui. Só porque essas informações são suficientes para mim saber quem é a T. Por quê? Olha, o meu espaço deixa eu apagar isso aqui agora. O meu espaço de partida é o R2. Meu espaço de partida é o R2, onde eu estou saindo. Olha só esses 2 vetores aqui, ó, 1, 0 e 0, 1. Esse conjunto é o quê? Alguém sabe me falar? 0, 1 e 1, 0. A gente já viu ele. O que ele é? A base canônica? Base canônica do R2. Então, ele é uma base. É ainda melhor. É a base mais simples que tem do R2. Então, esse aqui é uma base do R2. Podia ser outra? Podia, mas ele deu a canônica, tudo bem. Mas podia ser qualquer base. Então, o que ele está te falando aqui? Ele está falando, olha, eu não sei quem é a T, mas eu sei os valores de T numa base do R2. Então, eu vou conseguir saber a cara da T só com isso. Como que a gente vai conseguir? A gente vai fazer o mesmo esquema que fez aqui em cima, ó. O que ele fez? Ele pegou um vetor genérico do espaço de
saída, escreveu como combinação daquela base que ele deu. Então, pegou um vetor genérico e escreveu como combinação da base dada. Então, aqui, vou pegar um vetor genérico do R2, né? Que jeito é um vetor genérico do R2? É um parzinho, XY, não é? Peguei um vetor genérico, agora eu vou escrever como combinação da base que ele deu. Eu dei apelidos para essa base, ó. Esse vetor 1, 0, eu chamei de E1. Esse vetor 0, 1, eu chamei de E2. Só dei um apelido para eles. Então, como é base, o que eu sei? Que o V, como está no espaço vetorial, tem como ser escrito como combinação dessa base. Então, eu vou lá e escrevo. Aqui, só um detalhe. Aqui eu fiz direto. Eu vou fazer aqui no cantinho passo a passo. Por que eu fiz direto? Porque na base canônica a gente já fez essa conta aqui. Lembra? Na base canônica, se eu pego um vetor qualquer, xy, e quero escrever como combinação linear da base canônica, então eu estou falando assim, ó. Eu quero que o vetor xy seja um A, um 0, que é o E1. Opa, vou fazer um passo a menos aqui, peraí. E deixa eu ampliar para caber. Só eu fazer aqui, ó. Suponha que eu tenho um vetor xy e quero escrever como combinação da base A E1 mais B E2. Então, quem é a minha base? E1 é 1, 0. Eu quero descobrir quem são A e B, né? Quem são esses caras? Quanto que tem que valer A e B para essa conta aqui fazer sentido? Então, B, 0, 1. Quando eu faço essa conta aqui da direita, ó, o que que dá? Dá exatamente AB. Ah, então eu sei quem... E do lado esquerdo continua XY, né? Estou desenvolvendo. Então, quem que tem que ser A? A tem que ser X. O que acompanha E1 tem que ser X. E o B? Quem acompanha E2 tem que ser Y. Então, a base canônica, ela é fácil, por quê? Porque você não tem nem que fazer conta. Você bate o olho no vetor. Ah, quero escrever o vetor XY como combinação da base canônica. Ah, então o primeiro coeficiente é X, o segundo é Y. Se mudar de base, você tem que fazer conta para descobrir quem são os coeficientes. Tá bom? Não vicia na base canônica não, porque quando aparecer outra, isso aqui só funciona porque é ela. Então, quer dizer o quê? Vou apagar aqui. Quer dizer que o seu vetor V é escrito com essa cara aqui, ó. X, E1, Y, E2, que é aquela continha que eu fiz ali. Beleza, eu não troquei ainda por 1001, porque a gente não vai precisar disso agora. Aí lá na frente eu vou trocar. Então, o que ele fez lá no teorema lá em cima? Ele pegou, escreveu como combinação linear e depois aplicou a T nesse vetor. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos pegar o nosso vetorzinho V, que é esse daqui, e aplicar T nele. T de V vai dar o quê? T de XE1, YE2. A T é linear, separa a soma. Então, fica T, XE1, T, YE2. T é linear, tira os números. X e Y são números. Os vetores são E1 e E2. Número pode sair. Então, tira o X, tira o Y. Então, fica com essa cara aqui. Bom, agora é só a gente substituir os valores. Olha, T de E1 não é T de 1, 0? Então, agora você olha lá em cima, ó. Quem é T de 1, 0 aqui? T de 1, 0 é 2 menos 1, 0. E o T do E2? E2 é 0, 1, né? Quem é o T de E2? 0, 0, 1. Então, eu posso vir aqui e substituir os caras, né?
esse T de E1, eu substituo por 2 menos 1, 0. O T de E2 eu substituo por 0, 0, 1. Entendido? Porque foi o que foi dado no exercício, foi isso, tá bom? Então, aqui agora é só continha. Esse x está multiplicando tudo, y também está multiplicando tudo. Resolvo, multiplico e somo os dois vetores. Lembrando que aqui, gente, só o detalhe. A minha transformação pega um vetor do R2, depois que eu aplicar T, ele vira um vetor do R3, tá? Então, tem 3 coordenadas. Cuidado para não fazer confusão e não colocar direito as coordenadas. Agora eu estou no universo do R3, né? Eu saí do R2, caí para dentro do R3. Então, aqui vai ficar na primeira coordenada 2x1 menos x, 0. 0, 0, y. Somo vai ficar 2x com 0, 2x. Segunda coordenada, menos x com 0, 0, menos x. 0, a última y vai ficar y. Então, fica isso aqui. Só continha. Tô passando rápido porque essa parte aqui não precisa. Vocês mesmos sabem. Então, olha só. O nosso vetor V não era genérico? Então, com isso, eu descobri a T de forma genérica. Eu descobri o quê? Nosso vetor V não é o parzinho XY? Então, eu descobri que a T aplicada em qualquer vetor XY do R2 é quem? 2x menos x e y. Então, agora você pode calcular a T em qualquer elemento do R2, porque você já tem a cara dela. Lá em cima, você só tinha ela aplicada na base. Aqui não. Aqui ela é para qualquer parzinho XY. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode falar. Bom, agora vamos para a parte mais importante da aula, que é esses dois conceitos, são esses dois conceitos aqui que a gente tem, que é a definição de imagem, que é a mesma daquela que a gente tem lá quando a gente estuda função, e uma nova definiçãozinha, que é a definição de kernel ou núcleo de uma transformação linear. As duas palavras são aceitas. Você pode falar o núcleo de uma transformação ou o kernel de uma transformação. Tá? Então, o que é a imagem? Imagem é aquela que a gente já sabe mesmo a definição de imagem para a função. Tem uma transformação que sai de T e vai em W, né? Uma transformação linear. Então, a imagem dessa T vai ser os conjuntos de vetores em W, ou seja, na chegada, tais que existe um vetor em V, de partida, que satisfaz T de V igual a W. Ou seja, a imagem, só para relembrar a imagem de uma função. Você tem uma função que sai de V e vai para W, a imagem mora na chegada. Ela mora, é um conjunto que mora na chegada da função. Então, eu estou fazendo como é um conjunto, eu estou fazendo uma coleção de elementos. Então, como é essa coleção? Está descrita aqui, ó. Lembra, em matemática, quando você coloca chaves, você está falando conjunto. Então, a imagem de T é o conjunto formado pelos vetores que estão em W, mas que tem a seguinte propriedade, tais que T de V é igual a esse W para algum V em V. Então, no fundo, o que eu estou colecionando aqui? Lembra que uma função, quando eu faço função, tem o domínio mora no conjunto de partida. Se eu estou partindo de um conjunto, gente, uma coisa que, para ser função, é que não pode sobrar ninguém do domínio sem um correspondente. Lembram disso? Para ser função, não pode sobrar ninguém do domínio. Todo mundo tem que ter um parzinho lá do outro lado. Só que o conjunto de chegada
que é o contradomínio, não precisa ser preenchido todo, lembra? O contradomínio pode ser que tem gente lá que ninguém do outro lado faz correspondência, como conjunto, né? Pode sobrar, ou seja, o contradomínio pode sobrar. Mas o que é a imagem? A imagem é aqueles do contradomínio que tem alguma ligação com alguém do outro lado. Por isso que fala desse Vzinho, tá bom? Por quê? Porque é alguém que tem um par para ligar através da função, ou seja, T de alguém dá aquele cara. Então, aquele cara está na imagem, porque ele tem um par. Se ele estiver sozinho, aí ele não faz parte da imagem, entendido? E uma coisa super interessante, como conjunto, tudo bem. Essa definição é exatamente a mesma que a gente tem para uma função qualquer. Não tem nada de especial. Mas o que tem de especial aqui é que esse subconjunto, né? Porque ele mora no contradomínio, que é um espaço vetorial. Como ele é um conjunto que mora dentro desse, ele pode ou não ser um subespaço, né? Lembra? Para ser subespaço tem que acontecer algumas coisas específicas. Mas o que é interessante é que esse subconjunto, ele é um subespaço de W. Então, olha que interessante isso aí. Tá aqui descrito isso, ó. Observe que a imagem de T é um subconjunto de W, né? E, além disso, tem como provar que ela é um subespaço de W. Às vezes, ela é escrito como T de V, V grande. Como se fosse assim, o conjunto de todas as imagens. Vou lá, para eu achar quem é a imagem, o que eu faço? Pego o T e aplico em todo mundo de V. Aí faço a coleção do outro lado. Esse conjunto é o conjunto imagem e ele é um subespaço de W. Agora, o que a gente vai definir? Agora, lá no conjunto de partida, né, dentro do domínio lá, a gente vai ver um outro conjunto bem interessante, olha. Lembra, só de eu fazer uma pausa aqui, né? Deixa eu ver. Vocês lembram? Deixa eu ver se cabe aqui. Vocês lembram que eu falei o seguinte? Deixa eu pegar aqui minha caneta. Vocês lembram que eu falei o seguinte? Você tem seu espaço vetorial aqui, V. Você tem seu espaço vetorial aqui, W. Todo mundo, para ser espaço vetorial, tem que ter o vetor nulo. O vetor nulo desse espaço, do Vzinho, e o vetor nulo, que pode ser diferente, porque os espaços podem ser diferentes, do espaço W, né? Então, tem um teorema que a gente viu na outra aula que falou o seguinte, olha, se eu tenho uma transformação linear que sai de V e vai para W, uma transformação aqui T, suponho, obrigatoriamente, quando eu aplicar o T no vetor nulo de V, ele vai ter que levar no vetor nulo do W, né? Ou seja, T do vetor nulo lá do V tem que dar o vetor nulo do W. É isso que significa formar um parzinho aqui. Beleza, mas isso não impede, por ser função, isso não impede que... Opa, professora, com licença. Pode falar. A senhora pode repetir novamente aqui na parte do vetor nulo? Sim. É que eu falei o seguinte, que a gente viu um teorema que se eu tenho uma transformação linear, obrigatoriamente, quando eu aplicar T no vetor nulo do espaço de saída, isso aqui vai ter que dar o vetor nulo do espaço de chegada. Isso aqui é um teorema que a gente viu na outra aula. Obrigatoriamente, T de vetor nulo dá vetor nulo. Ou seja, você está fazendo uma correspondência aqui. Vetor nulo de um lado, liga no vetor nulo do outro. Beleza. Então, isso acontece. Mas, função, por exemplo, a função, como eu falei em outra aula, a função
x ao quadrado. Tanto 1 quanto menos 1, quando eu faço x ao quadrado, dá quanto? Dá 1, não é? Ou seja, tem dois caras, um 1 e menos 1, levando no 1 do outro lado. Aqui também pode acontecer, ou seja, pode ter outros vetores que quando eu aplico a t deles, por exemplo, esse t de V1 aí, dá também o vetor nulo do outro lado. Pode ter outro vetor aqui, que quando eu aplico a t nele, também deu o vetor nulo do outro lado. É lógico, aqui tem mais vetores, e aqui também. É lógico que vai ter outras correspondências aqui e tal, não tem problema. Mas o que eu estou querendo dizer é que pode ter, além do vetor nulo, que esse já é fixo, eu tenho certeza que o t do vetor nulo dá o vetor nulo, mas pode ter outros vetores que isso acontece também, que quando eu aplicar t, leva lá no vetor nulo. Isso não quebra a regra de ser função, né? Pode acontecer isso. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma coleção lá no meu espaço V de todos esses caras que quando eu aplico a t, eu levo no vetor nulo. Então, é só isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai olhar lá para o nosso domínio e fazer uma coleção. Ah, vou achar os caras que quando eu aplico a t, dá o vetor nulo. E vou juntar isso. Isso vai formar um conjunto, que esse é o conjunto chamado de núcleo, ou kernel. Então, agora, vamos para a definição formal do negócio aqui. Qual que é a definição formal disso? Seja T uma transformação linear que sai de V e vai para W, o conjunto de todos os vetores Vzinho em V, tal que quando eu aplico T nesse vetor dá o vetor nulo de W, é chamado de núcleo ou kernel de T. Tá bom? Então, em forma de conjunto, que isso aqui eu falei em forma de palavras. Em forma de conjuntos, então, quem é o kernel de T? Abre chaves, fecha chaves, são os vetores que moram no espaço de partida, tais que, quando eu aplico o T neles, dá o vetor nulo. Então, esse é o kernel, apresentando para vocês. Tá? E, de novo, o kernel é um subconjunto, né? É um subconjunto de V. Lembra, a imagem mora em W. O kernel mora em V. É um subconjunto de V. O kernel é um subconjunto, mas tem como provar também que ele é mais do que um subconjunto. Ele consegue ser um subespaço de V. Bom? Então, a gente, na realidade, quando a gente tinha lá nos conjuntos os subespaços, a gente tinha subespaços genéricos, né? Aqui não. Aqui, quando a gente definiu essas transformações lineares, a gente conseguiu dois subespaços muito específicos, né? É o kernel e a imagem. Então, vamos para um exemplo prático agora de tentar encontrar quem são na prática esses dois conjuntos. Teoricamente tá fácil, né? Quem são eles, teoricamente. Mas, na teoria, né? E agora na prática, como é que a gente faz para descobrir quem são esses conjuntos tendo a minha transformação linear dada? Então, olha só. Suponha que aqui eu tenho uma transformação, que sai do R2 e vai no R. Ou seja, ela pega um parzinho de vetores e transforma num número. Pega um parzinho e transforma num número. Que jeito que ela faz isso? Ela deu a regrinha aqui, ó. Ela pega um parzinho XY e faz a soma das duas coordenadas. Então, T de 1, 1 vira 1 mais 1, que dá 2. T de 1, 0 vira 1 mais 0, que dá 1. E assim por diante, né? A sua transformação faz isso, faz a soma das coordenadas.
encontre o kernel e a imagem. Então, vamos começar aqui pelo kernel. Então, primeira coisa que a gente tem é que lembrar o que é o kernel mesmo. São os elementos. Vamos escrever, já está escrito aqui embaixo, ó. Melhor ainda. São os elementos do meu espaço de partida, tais que, quando eu aplico a t nesses vetores do espaço de partida, dá o vetor nulo do espaço de chegada. Então, a primeira coisa que você tem que saber de cara, quem é o vetor nulo do espaço de chegada? Se você não sabe isso, não tem nem como você começar o exercício. Então, seu espaço de chegada é o R, os reais. O vetor nulo dos reais é o número 0. Então, eu estou perguntando, quem são os vetores V do R2, que quando eu aplico T, dá 0, o número 0. Então, está escrito aqui, ó. Quem são os vetores do R2, tais que quando eu aplico a T, o que significa aplicar a T? Somar x mais y, não é? Então, tais que quando eu faço x mais y, dá 0. Então, pronto, aqui, ó. Esse finalzinho aqui, gente, só reescrever a definição já vai te dar a resposta, ó. Eu quero saber quem são os vetores do R2, tais que quando eu somo x mais y dá 0. Então, é só eu resolver isso aqui. X mais y igual a 0, a única coisa que eu posso fazer é isolar um dos dois. Aqui eu isolei y. Então, y é igual a menos x. Então, o que eu posso falar do kernel? O kernel são todos os parzinhos x, y, só porque o y é igual a menos x. Então, eu vou aqui e troco o y por menos x. Então, quem é o kernel? O kernel é todos os parzinhos da forma x menos x, em que x é um número real. Só porque isso aqui tem como eu escrever melhor, não tem? O x não está aparecendo na primeira e na segunda coordenada? Então, eu posso tirar ele, né? Por ser transformação linear, não. Por ser um vetorzinho de um espaço vetorial e x um número, eu posso tirar ele, porque é x vezes 1, x vezes menos 1. Tirando o x, fica isso aqui, ó. Então, quer dizer que é o conjunto formado pelos vetores x vezes 1, tal que x pode ser qualquer número. Mas o que é isso aqui? É o espaço gerado pelo vetor 1 menos 1. Porque um vetor só gera múltiplos, né? A única coisa que um único vetor gera é múltiplos. Então, eu estou falando que o kernel é esse espaço aqui, ó. É o espaço gerado pelo vetor 1 menos 1. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês. A maioria dos casos, não é os que eu coloco para vocês fazerem como exercício, claro. Calcular a imagem de uma função é muito difícil. Saber quem é a imagem, sabe? É muito trabalhoso. Alguns casos é fácil ver e fazer, outros não. Então, calcular o kernel em geral é fácil, mas calcular a imagem normalmente é uma coisa muito difícil. Dá a impressão que é o mais besta, mas não é. Olha só. Aqui nesse caso, é fácil perceber quem é a imagem. Por que é fácil perceber quem é a imagem nesse caso aqui? Deixa eu apagar aqui. Porque você vai tomar um número real qualquer, um vetor qualquer aqui no conjunto de chegada. Lembra que a imagem mora no conjunto de chegada. Então, eu pego um W nos reais, ou seja, um número. Eu tenho que conseguir ver se tem alguém aqui no R2 que quando eu aplico o T vai dar esse númerozinho W. Então, nesse caso é muito fácil pensar. Esse caso aqui é óbvio. Por quê? Se eu tenho um W aqui, ó, um W, né?
E esse W tem que ser a soma de duas coordenadas lá, onde essas duas coordenadas é um parzinho no R2. Vocês conseguem pensar para mim um parzinho no R2? E olha que W é um número, tá bom? Um parzinho no R2 que quando eu somo as duas coordenadas dá W? 1, 0, tudo com 0. Tudo com zero? X e o Y? Não, eu falo assim, W com... W pode ser qualquer número, Aham. certo? Ah, W com zero, você fala? Assim, por Isso, exemplo? isso. Sim, verdade. Por quê? W mais zero vai dar W. Então, você acaba de achar um vetor do R2 que quando eu aplico a T nele vai dar o quê? W. O que isso significa? Significa que todo mundo lá do contradomínio tem um parzinho. Qualquer cara que eu pego no contradomínio, eu acho alguém lá no domínio que eu acho alguém lá no domínio que liga com ele. Tem até mais gente, não é? Por exemplo, se eu pego W sobre 2 e W sobre 2, quando eu somo dá o quê? Meio de W com meio de W dá W. Na realidade, olha que legal, tem infinitos caras. Eu posso pegar infinitos parzinhos lá que dá W, mas basta ter um. Tendo um, beleza. Então, o que isso significa no fundo? Significa que a imagem aqui é o conjunto inteiro. Ou seja, todo mundo tem par. Não sobra ninguém lá no conjunto de chegada sem parzinho para ligar com ele. Então, a imagem de T é todos os reais. Outro exemplo. Deixa eu ver se está... Ixi, tem muita coisa aqui, mas eu não vou dar tudo hoje não. Provavelmente. Porque é bom focar nos exemplos, né? Para vocês conseguirem fazer até os exercícios, né? E eu quero também dar um recadinho no final da aula, então a gente não pode avançar muito. Qualquer coisa eu gravo até um vídeo depois, alguma coisa para vocês. Então, bora para o próximo exemplo. Suponha que aqui eu tenho uma transformação linear que vai do R3 no próprio R3. Isso pode acontecer, né? Transformação pode ir no outro espaço, no mesmo. E aqui eu dei a lei de formação dela. Ela pega esse trio e transforma nesse outro trio aqui. Tá? Porque sai do R3, vai no R3, tem que ser trio para trio. Então, tá perguntando quem é a imagem e quem é o kernel. Nesse caso aqui, gente, achar a imagem, olha que interessante. Tem uma regrinha prática aqui, que é o seguinte. A imagem, concorda comigo? Vamos ver se vocês conseguem raciocinar dessa forma. Como a função ela pega um XYZ que está no R3 e quando ela chegar do outro lado, quando ela chegar no outro R3 lá do outro lado, concorda que o vetor já tem essa cara aqui? Ele saiu de um XYZ e tem que ter essa cara. Concorda? Porque é isso que a T faz. Ela transforma gente assim Sim. em gente assim. Então, como que eu coleciono a imagem? Eu vou lá no R3, lá na chegada, né? E vejo todo mundo que tem essa cara. Olha que interessante. Vou lá e faço essa coleção. Então, é isso que a gente vai fazer para descobrir a imagem nesse caso aqui, ó. Então, o que é a imagem? É o conjunto formado por todo mundo com essa cara. E aqui o XY está livre. Pode ser qualquer número real. Então, perceberam a malemolência do negócio? A malandragem? Venho aqui, vou lá no conjunto de chegada e coleciono esses carinhas. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? No caso, Pode professora, falar, Anderson. no caso, só a terceira coordenada que ficou, né, já determinada, no caso. Isso. Pela função, né? Como se fosse assim, a função já está falando, olha, Isso. todo mundo para estar na imagem, a última coordenada tem que ser 0. Estou colecionando isso, né? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que fazer enxergar de forma melhor quem é realmente esse conjunto.
melhorar a cara dele para eu conseguir enxergar quem é esse espaço. Como que eu faço isso? A gente já fez esse truque aqui 1 ou 2 vezes, que é, eu vou tentar escrever isso aqui, vou tentar achar quem é, a gente viu quando viu o espaço gerado. Vou achar quem são os geradores desse espaço. Como que eu faço isso? Tá vendo que aqui no vetor tem tanto x quanto y? Então, eu vou tentar separar para ficar uma parte só com x e uma parte só com y. Como que a gente pode fazer? Somando os vetores. Então, esse vetorzinho aqui, concorda que eu posso escrever como essa soma aqui, ó. Tá vendo? X, 0, 0, 0, mais o vetor 0, 2y, 0, a soma dá exatamente esse caboclo aqui. Tá? Então, só fiz isso, separei. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu tenho um vetor aqui que só tem x e esse vetor que só tem y. Então, agora eu posso tirar o x para fora e tirar o y para fora. Aqui eu não podia, porque se eu fosse tentar tirar x, lembra, tem que aparecer em todas as coordenadas. Para você tirar de uma constante, ela tem que aparecer em todas. Então, ali é como se fosse assim, ó, x vezes 1, x vezes 0, x vezes 0. Então, eu posso tirar o x, fica x vezes 1, 0, 0. Que fica exatamente isso aqui, ó. E aqui no segundo membro também, como é 0, 0 e 2y, eu posso escrever como se fosse assim, ó. 0 vezes y, 2 vezes y, 0 vezes y. Tirando o y aqui para fora, fica o quê? Y vezes 0, 2, 0 de novo. Entenderam? Então, só separei para conseguir tirar esses caras aí de dentro, ó. Então, ficou como? Ficou assim, ó. X vezes isso, y vezes isso, onde x, y é qualquer número. Então, o que que é isso aqui? Isso aqui, no fundo, como x e y são números, é número real, isso é uma combinação linear dos vetores 1, 0, 0 e 0, 2, 0. Ou seja, são todas as combinações lineares. E o que que é isso aqui por definição? É o conjunto, é o subespaço gerado pelos vetores 1, 0, 0 e 0, 2, 0. Então, eu descobri quem é a imagem. A minha imagem é o subespaço gerado por esses dois vetores aqui. Então, isso aqui só tem truque algébrico, truque matemático, tá? Isso aqui é treino. Você faz vários exercícios e consegue. Quando que você não consegue, mas não vai ser o caso? Ah, não, depois eu falo isso porque sempre vai conseguir nesse caso aqui. Vamos deixar quieto, não gerar mais dúvida. Ah, e aqui, ó, se o espaço é gerado por dois vetores, ou seja, esses dois vetores eu consigo gerar o espaço, olha para vocês verem. Dois vetores, para eles serem um combinação do outro, um tem que ser múltiplo do outro, não é? Mas olhando de cara, nenhum é múltiplo do outro. Então, ele está gerando e é LI. Então, quer dizer que a dimensão desse subespaço imagem aqui é 2, porque tem dois vetores na base. Por que, novamente? Porque eu consegui dois vetores que geram o espaço e como eles não são múltiplos do outro, eles são LIs. Então, é uma base para o meu espaço vetorial. E agora vamos para o kernel. Como que eu calculo o núcleo ou chamado de kernel da minha aplicação? A gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui a própria definição. Só isso. E ver o que vai aparecer. O que é o kernel? São os vetores da partida, tal que quando eu aplico T, dá o vetor nulo. Mas como os espaços são iguais, ou seja, dá a terna 0, 0, 0. Agora eu só venho aqui, ó, só venho aqui e troco quem é a T. O que a T faz? A T de x, y, z é esse vetorzinho aqui, ó, x, 2y, 0. Então, quem que eu quero? Então, olha, de novo, já tem a resposta aqui.
Normalmente, gente, só uma observação. Quando você for calcular o kernel, você sempre vai cair normalmente num sisteminha, ó. Então, eu cheguei o quê? Que x tem que ser 0, só porque esse foi muito óbvio, né? O sistema já foi resolvido de cara. X tem que ser 0, 2y tem que ser 0 e 0 tem que ser o próprio 0, que não acrescenta nada. Se 2y é 0, é porque o y tem que ser 0. Então, pronto. Então, quem é o kernel? Olha só uma observação. Você viu que com isso aqui a gente descobriu quem é x e quem é y? E a minha pergunta, quem é z? Porque o kernel mora lá no R3. Então, são os vetores, tal que x é 0, y é 0, mas eu tenho que saber alguma informação do z. O que vai acontecer com o z, gente? Se eu não falei nada sobre ele, o que acontece com ele? O Z ele vai ser qualquer um? Sim, ele vai ser livre. Por quê? Porque não tem nada falando o que ele tem que ser ou o que não tem que ser. Então, ele é quem ele bem entender. Ele é livre. Então, quem é o kernel de T? É o conjunto onde a primeira coordenada é 0, a segunda coordenada obrigatoriamente é 0, pelo que a gente viu aqui, mas a última coordenada é qualquer, porque ela não foi citada, não aparece essa relação, não trata dela. Então, não é que ela é 0, é que ela é independente, livre. E aqui, como tem... Professor, uma dúvida. Em relação ao kernel. Ele, por exemplo, a senhora falou em relação que ele mora lá no R3. No de partida. Lá no de partida, isso, né? Então, bateu uma dúvida assim, se no R2, por exemplo, se for só 2 coordenadas, sim, como é que funcionaria? Ué, não tem problema. Seria alguém... Mesmo desse segmento, né? O importante é você saber a cara do vetor. Se eu tô no R2, eu não vou pegar assim, né? Porque aqui tá vendo? Por que eu peguei ele com essa cara aqui? Porque eu sei que o espaço de partida é o R3. Se eu fosse escrever isso aqui e o espaço de partida fosse o R2, eu escrever, é o conjunto formado pelos vetores da forma x e y, tais que T de x, y dá o vetor nulo do R2, que aí depende onde está chegando aqui, né? Mas eu ia pegar um parzinho XY, entendeu? Perfeito, se for tranquilo. Das matrizes, se eu estou saindo do espaço das matrizes, eu vou pegar um vetor com uma cara das matrizes. Então, tudo depende, por isso que tem que sempre olhar aqui, ó, quem são os envolvidos na história? Quem são os espaços envolvidos? Então, se for o R2, vetor com cara de R2. Se for o R3, vetor com cara de R3. Se for matriz, vetor com cara de matriz. Beleza? Beleza. E aqui, novamente, o Z pode sair, porque tem Z, 0, 0. Então, o kernel é gerado pelo vetor 0, 0, 1. Então, a dimensão do kernel é 1. E com isso a gente encerra essa parte aqui de hoje. E qualquer dúvida eu estou à disposição aí para vocês marcarem atendimento. Estou encerrando rápido aqui esse finalzinho, porque eu quero em 1 minuto só dar um recado. Eu estou corrigindo as listas, eu corrigi eu acho que 4 listas até agora. Eu vou dar o retorno de vocês. Provavelmente eu vou mandar pelo Moodle as listas corrigidas com comentários, né? Pelo andar da carruagem, a gente vai ter no total 9 listas. 9 listas. E essas listas vão valer... Eu tinha escrito lá no nosso plano de trabalho, se você pegar lá o plano do curso, eu tinha escrito que ia ser as listas, uma avaliação e a participação nas aulas síncronas, né? A prova lá, a avaliação, ia valer 5 pontos. Então, eu mudei isso aí e eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Eu vou colocar, a participação continua sendo 2 pontos, mas eu abaixei para as listas valerem mais, né? Que são muitas listas. A avaliação vai valer só 3 pontos e as listas todas juntas vão valer
5 pontos. Na verdade, é um pouco mais que 5, vai dar 5,6. Aí, alguns questionamentos já respondendo, que eu sei que vocês vão perguntar. Essa avaliação eu pretendo dar no dia 23/2 ou na semana perto do 23/2. Ou 22, ou 21, ou 23, dependendo do calendário dos outros professores, se eu puder antecipar, o dia 21 ou por aí, eu vou dar. Essa avaliação, gente, vai pegar a parte mais final desse curso, desse final, depois de espaços vetoriais. Essa parte mais desse finalzinho que a gente vê, porque acaba que um assunto puxa o outro. Então, vai ser mais desse final de transformações lineares, essa parte que a gente está vendo núcleo, e a parte que a gente vai ver na próxima aula de matriz de uma transformação linear. Então, fiquem atentos, façam as listas, essas listas de agora para frente, e revisem quando eu entregar as listas anteriores também, para ver se vocês realmente estão entendendo o conteúdo, tá bom? E essa prova vai valer 3 pontos só. Não vai valer 5 mais. E as listas, para ficar mais fácil, como eu fiz as contas que vão ser 9 listas, eu já coloquei lá corrigindo como um valor fixo delas, cada uma valendo no máximo 0,7. Então, as correções lá, vocês vão ver, tá até 0,7. Quem entregou atrasado, cada lista vale no máximo 0,5. Cada lista atrasada, enquanto as listas em dia valem no máximo 0,7, de acordo com as correções das listas.